Pessoal, dizer que é uma grande alegria estar com todos vocês aqui hoje. E hoje me coube a honra de apresentar o nosso governador Romeu Zema. Romeu Zema Neto, que é empresário, formado em administração, foi cobrador, frentista, balconista, estoquista, caixa, comprador, vendedor, analista de marketing, analista comercial, gerente e empresário. Em 1991, ele assumiu o controle das lojas Zema e foi responsável pelo salto de 4 lojas em Minas Gerais para 430 unidades no Brasil inteiro. Em 2016, ele deixou o controle do grupo e em 2018 foi candidato pelo Partido Novo e eleito governador de Minas Gerais. Visitou mais de 300 cidades, foi eleito com mais de 70% dos votos em Minas, sem coligações e sem gastar R$1 de dinheiro público. O governo Zema foi responsável por entrega de resultados expressivos para a população de Minas. E lembrando, isso tudo num contexto extremamente desafiador. Tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, as chuvas avassaladoras em Minas Gerais no início do mandato, a pandemia da Covid-19 e a situação fiscal do Estado. Assumiu o governo com uma dívida de mais de 30 bilhões de reais deixadas pelos governos anteriores. E mesmo num contexto tão desafiador, foi capaz de entregar e de liderar essa entrega de resultados históricos para Minas Gerais. Minas é hoje o estado mais seguro do Brasil. Minas é o primeiro estado no ranking de transparência entre todos os estados brasileiros. Na saúde, nós tivemos a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais e com investimentos expressivos, da ordem de quase 10 bilhões de reais na saúde de Minas. Na educação, a gente teve um investimento de quase 18 bilhões de reais, o maior investimento da história em educação de Minas Gerais. E o maior IDEB da história do ensino médio. E não para por aí, não. Além disso, a gente teve quase 240 bilhões de reais atraídos para o nosso estado. E isso significa, não é apenas um número, a gente não está falando apenas de dinheiro, a gente está falando de mais oportunidades para milhares de famílias mineiras. Foram mais de 500 mil de empregos gerados ao longo desse período. E é por ser um recordista de entrega de resultados para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida dos mineiros, que eu tenho muito orgulho de chamar aqui ao palco o melhor governador do Brasil, Romeu Zema! Boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, nesse momento tão especial, principalmente para mim. Há 4 anos atrás, muito provavelmente, numa noite como essa, eu estava com o Tiago Mitrô, visitando Ituiutaba, Uberlândia, Capinópolis. Foi um grande companheiro de jornada durante a minha campanha e também durante o mandato. Tive o prazer de vê-lo diversas vezes no ranking dos políticos entre os melhores deputados e até o primeiro lugar.
Então, para mim, é muito orgulho saber que aquele rapaz com cara de adolescente, né, está aqui como hoje sendo lançado como pré-candidato à vice-presidência. Então, parabéns, Tiago. Para mim é muito orgulho mesmo, né, saber que nós que caminhamos juntos, sem grandes pretensões naquela ocasião, estamos aí hoje vendo frutos do nosso trabalho. E tive a honra também de conhecer o Dávila antes até dele vir para o Partido Novo, quando ele ainda estava centrado no Centro de Lideranças Públicas, CLP, com Salim Matar, tivemos um contato prévio há uns 3 anos atrás, e vi como ele tem tido um impacto sobre a atividade política no Brasil, um impacto positivo, principalmente por parte daqueles que acreditam numa política mais técnica e menos populista. E tive depois, né, uma satisfação gigantesca com as mudanças que o nosso Eduardo Ribeiro trouxe ao partido, de levá-lo a pré-candidato do Partido Novo à presidência. E de estar lá no lançamento da candidatura dele em São Paulo, em maio, se não me engano, né? Há 2, 3 meses atrás, nós estávamos lá. Então, nós temos 2 nomes que eu diria inquestionáveis em termos de capacidade, em termos de histórico, em termos de entrega. E o Partido Novo precisa ter essa chapa, a presidência, a vice-presidência, para poder levar as suas propostas. Nós, muito diferente de outros partidos, somos um partido que tem propostas. Eu sempre falo, qualquer que seja o tempo, se chover canivete, se fizer sol, as nossas propostas estão aí. Nós sabemos o que queremos. Não nos curvamos a oportunismos que surgem frequentemente e que, infelizmente, é a regra da política no Brasil. Alguém ali tem alguma coisa, lá vai a manada para aquele lado. Está perdendo alguma coisa lá, foge a manada para outro lugar. É isso ou não é que nós temos visto na política no Brasil? É isso. E nós temos essa coerência. Nós mantemos a nossa linha. Então eu quero pedir aqui a todos o apoio aos nossos pré-candidatos à vice e à presidência do Brasil. Precisam do nosso apoio. Onde nós estivermos nesses próximos 83 dias, exatamente, eu estou contando os dias, viu, gente? Faltam 83 dias, né? Ontem era domingo, faltavam 12 semanas, né? Hoje já são 11 semanas e 6 dias. Então a contagem regressiva está aí. E nós precisamos dar o nosso total apoio a essa dupla que tem condição de fazer toda a diferença. Eles têm já um histórico. E, completando aqui o que o Eduardo disse, nós temos um potencial enorme de multiplicarmos a nossa presença nas casas legislativas estaduais e também na federal com essa eleição, porque a situação nossa hoje é completamente distinta daquela de 4 anos atrás. Nós temos um número de candidatos muito maior, temos candidatos com experiência e, principalmente, nós já temos entregas, como foi mencionado aqui, tanto por parte dos nossos parlamentares, que sempre estiveram entre os melhores, como também por parte aqui da nossa gestão à frente de Minas Gerais e também à frente da Prefeitura de Joinville. Então, o partido hoje já não é mais um partido de somente vender propostas. É um partido que já entregou
resultados concretos. E isso faz toda diferença. Então fica aqui o meu apelo a todos, aquilo que estiver ao nosso alcance para poder alavancarmos esses nossos candidatos aqui a vice-presidente, nós devemos fazer. O Brasil merece bons candidatos. E nós temos aqui uma dupla que eu considero da melhor qualidade possível. Muito obrigado, boa noite. É exacerbada que no último final de semana a gente teve troca de tiros. No momento em que quem ousa romper com a bolha da polarização e dos discursos hoje já estabelecidos, é quase que automaticamente cancelado nas redes sociais, atacados pelos dois lados. E se submeter a tudo isso, junto com uma rotina de viagem, junto com longas distâncias da família, e está aqui a família do Thiago, a quem agradeço muito pela presença, tenho um orgulho gigante pelo filho que vocês criaram. Gratidão. Longos momentos longe de casa, longe da família, rodando o Brasil, sem usar um único centavo de dinheiro público, competindo contra máquinas partidárias e midiáticas que vão usar 5 bilhões do dinheiro dos nossos impostos, que poderiam ir para saúde, segurança, educação, infraestrutura, assistência social nesse país, para unicamente buscarem a sua eleição. Mas parece que esses 5 bilhões ficou pouco. Estão tentando passar uma PEC que joga a conta para mais 40. E lá se vai o futuro para pagar. Não em fundo partidário, não em fundo eleitoral, mas em populismo. E há quem diga que tentar competir contra máquinas assim estabelecidas, contra adversários assim bilionários, é coisa de louco. Eu tenho uma classificação um pouco diferente para quem faz isso. Para mim, quem topa esse desafio é herói. Quem topa esse desafio é a pura designação do herói. É a pessoa que parte para o sacrifício em defesa dos outros, em defesa daquilo que é o melhor para todo o nosso país, para toda a coletividade. Para mim, Thiago Mitrô e Felipe Dávila são heróis que estão se lançando num desafio para que o nosso futuro seja melhor. O deles a gente já sabe que, se tudo der certo, vai ser moedor de carne por mais 4 anos, que a vida política em Brasília não é fácil. Muito obrigado por se submeterem a esse sacrifício, serem os nossos heróis. E a todo mundo que está aqui acompanhando. Herói a gente valoriza e, principalmente, a gente junta força, dá a mão, dá suporte, se engaja e se lança junto nessa luta incrível contra o populismo. Mas Steve Jobs seria uma definição um pouquinho diferente da minha. Se eu acredito que são heróis, Steve Jobs diria que são gênios. E ao dizer que são gênios, essas pessoas, que muitos classificam como loucas porque querem mudar o mundo, ele diria que sobre os gênios você pode citá-los, pode concordar com eles, pode discordar, você pode glorificá-los ou pode vilanizá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer, quando diante de uma pessoa assim, ou de uma dupla assim, é ignorá-los. Porque somente as pessoas que são loucas o suficiente para acreditar que podem mudar o mundo são aquelas que de fato mudam. Thiago Mitrô, Felipe Dávila, vocês são gênios que estão se lançando num desafio gigantesco para mudar o Brasil. São absolutamente preparados para isso. Têm uma capacidade gigantesca, são inteligentes, articulados, têm conhecimento da nossa política e, acima de tudo, têm coragem para tomar as decisões difíceis, para discutir proposta quando todo mundo discute o outro que é pior. Tem a coragem de levar os nossos princípios, os nossos valores, com toda a firmeza, vendo os adversários incinerar bilhões para turbinarem o próprio nome. A vocês toda a minha gratidão, a vocês todo o meu apoio, a vocês certamente, nos próximos 83 dias, incansáveis, divulgando o nome, divulgando as ideias e, principalmente, trabalhando junto por esse futuro melhor que a gente tanto precisa. Eu quero todo mundo aqui imbuído do mesmo espírito, da mesma mentalidade, e para que a gente possa conhecer muito mais esses nomes, esses valores e dessas ideias, eu chamo ao palco o nosso pré-candidato a vice-presidente da República, Thiago Mitrô, e o nosso pré-candidato à presidência da República, Felipe Dávila, os 2 melhores nomes
para o Brasil. Eleitoral que nós nos recusamos a usar, e o Felipe me chamou para um almoço antes da gente ir lá no TSE devolver o cheque e me fez esse convite de caminhar junto com ele nessa candidatura. Foi um convite que muito me honrou, Felipe, e que aquelas coisas que você não tem como recusar, né? Você não consegue falar não para um pedido desse, que eu tenho certeza que é de participar de um projeto que todos nós aqui participamos em algum grau e que todos nós acreditamos com a nossa última força, mas que, acima de tudo, é extremamente necessário para o Brasil. Nenhum de nós quer continuar vivendo no Brasil que a gente vive hoje. Nenhum de nós quer continuar vivendo no Brasil que os prognósticos por aí estão prevendo para a partir do ano que vem. E essa oportunidade que o Felipe me convidou, com o apoio do Diretório Nacional, o apoio dos dirigentes estaduais do Novo, era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. E relembrando um pouco esse momento, eu tenho certeza também que até pela escolha do Felipe, do Eduardo, de fazerem esse lançamento da nossa chapa, da pré-candidatura da nossa chapa aqui em Belo Horizonte, eu tenho certeza que não foi um convite só a mim, foi um convite também ao Novo de Minas Gerais, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, junto com todos vocês que estão aqui nesse palco hoje. O Novo de Minas Gerais, com todo respeito aos colegas paulistas que eu vi que tem aqui, os colegas catarinenses que estão aqui também, de outros estados que eventualmente tenham vindo, agradeço a presença de todos. Acho que o Novo de Minas Gerais tem sido um grande exemplo daquilo que o Novo pode fazer pelo Brasil. O que o nosso governador Romeu Zema tem feito nesses últimos 3 anos e meio, como foi muito bem relatado pela Laura, é algo difícil de se ver no país. Mesma coisa a gente pode falar em Santa Catarina. Eu olho aqui para o Odair Tramontim, que é o pré-candidato nosso ao governo de Santa Catarina, que veio aqui honrar com a sua presença. É a mesma coisa que Joinville sente também nesses últimos 1 ano e meio. É o que uma gestão séria, o que uma gestão de uma pessoa capaz, com a cabeça no lugar, a mente no lugar, que quer ir para a política para servir aos outros e não para se servir dele, tem feito. E esse é o mesmo espírito do Felipe, esse é o mesmo espírito de todos vocês. E acho que a gente tem conseguido mostrar em Minas Gerais o potencial que o Novo pode ter para o Brasil. Então, acho que, acima de tudo, foi um convite não só a mim, mas um convite ao Novo de Minas Gerais. E um segundo convite, que foi feito ao mesmo tempo, foi aos mandatários do Novo. Eu tenho hoje o orgulho de ser o líder da bancada federal do Partido Novo na Câmara. Nossos 8 guerreiros ali que estão há 3 anos e meio enfrentando tudo quanto é tipo de adversidade. Minha mãe sabe bem isso, que eu não sei porque ela fica lendo os comentários do meu Instagram, depois de uma votação difícil. Ela, em vez de desligar o computador, como eu aprendi a fazer, ela fica lá lendo. Não é possível que estão falando isso do meu filho, né? Fica lá martirizando. Mas é um convite também aos mandatários do Novo, que, liderados ali pelo pioneirismo do Matheus Simões, os nossos outros 3 vereadores em 2016, têm mostrado em cada um de seus mandatos, lá os 8 da Câmara dos Deputados, nossos 2 deputados estaduais aqui, Laura e da Cunha, nossos vereadores, Marcela, Braulio, Fernanda, o Braulio está aqui, o Kleber em Poços de Caldas, tantos outros vereadores, deputados estaduais que nós temos Brasil afora, nosso prefeito Joinville, tem demonstrado a firmeza das convicções do partido. Que o nosso governador Romeu Zema falou, nós somos um partido de ideias, de propostas. E agora somos também um partido de resultados, como tem ficado claro em cada um dos mandatos que o Novo exerce em diversos estados do Brasil. Então, esse convite, quando foi feito, eu tenho certeza que não foi só ao Thiago, mas foi um convite ao Novo de Minas Gerais e foi um convite aos mandatários do Novo de darem um passo além, como eu fiz agora. Ao contrário do que muitos achavam que talvez eu faria, né? Eu ouvi muito, Felipe. Thiago, mas não era mais fácil você ir à reeleição? O Novo permite uma reeleição para deputado. Vai para a reeleição, né?
Gente, a gente nunca escolheu o caminho mais fácil. Se cada um de nós aqui fosse capaz de escolher o caminho mais fácil, vocês iam estar vendo novela agora em casa, que eu fiquei sabendo que tem uma novela que tem muita gente gostando. O da Cunha, ele assiste quase sempre. Ele chega em casa, ele vê o replay, né, que agora é mais fácil. Eu nunca escolhi o caminho mais fácil. O Felipe não está escolhendo o caminho mais fácil. Nosso governador, se fosse escolher o caminho mais fácil, estava até hoje envolvido nos negócios da empresa. Nenhum de nós precisa viver da política. Nenhum de nós escolheu o caminho mais fácil. E talvez o caminho mais fácil que eu pudesse escolher seria sim para a reeleição, não que houvesse nenhuma garantia de reeleição, muito pelo contrário, cada campanha é uma nova campanha, ninguém tem garantia de votos, nenhum, mas talvez tivesse sido mais fácil, mas não seria o mais certo a se fazer. E acho que o que une cada um de nós aqui é que nenhum de nós está disposto a seguir o caminho mais fácil, porque foi por seguir o caminho mais fácil que os políticos tradicionais trouxeram o Brasil aonde ele veio. E uma outra pergunta que me fazem também, Felipe, você talvez ouça de tempos em tempos: Thiago, você não acha que é muito improvável que vocês ganhem essa eleição? E aí eu respondo para eles: o Novo é o partido que tornou inúmeras vezes o improvável realidade. Quem imaginava, quando o nosso fundador, João Amoedo, junto com um grupo de fundadores, lá em 2009, 2010, resolveram criar um partido, que eles iam conseguir de verdade fazer isso? Todo mundo dizia para eles nem que era improvável, diziam que era impossível criar um partido no Brasil com a mentalidade que eles estavam querendo dar a um novo partido no país. Mas eles resolveram ir contra os prognósticos de que seria impossível e começaram esse projeto, incentivando inúmeros voluntários Brasil afora a coletar assinaturas. E aí falaram para eles: olha, vocês podem até ter essa vontade de criar um partido, mas vocês nunca vão conseguir coletar esse mais de 1 milhão de assinaturas necessárias para fundar o partido. E eles encontraram dezenas e dezenas, centenas e centenas de voluntários Brasil afora que foram às ruas coletar assinatura para criar um novo partido. Por favor, levantem-se aqueles que coletaram assinaturas para o Novo aqui, que eu sei que tem vários deles nessa sala. Essas pessoas que estão aqui, nosso presidente estadual Rony foi uma delas, saíram às ruas em 2011, 2012, 2013, 2014, indo em tudo quanto é canto. Praça da Liberdade cansaram de ir aqui, que eu sei, Mercado Central, ó, o pessoal está concordando, Mercado Central, rodaram Minas Gerais inteiro coletando assinatura, falando para as pessoas que tinham ido às ruas contra a política em 2013, falando que queriam criar um novo partido político. Deve ter tido até ameaça aí para quem achava que ia conseguir assinatura para isso na época. E elas foram, coletavam 100 mil assinaturas, mandavam para o cartório, voltava 50 validadas, 50 mil validadas. Coletava mais 100 mil, mandava de novo, voltava 50 mil validadas. Era muito improvável que o Novo virasse um partido de verdade. Mas depois de 5 anos, com centenas de voluntários Brasil afora, coletando assinaturas para cumprir as regras do TSE, em setembro de 2015, finalmente o Novo teve o seu registro homologado. Há praticamente 1 ano das eleições de 2016. E aí o que a turma do Deixa Disso falou? Ah não, tudo bem, coletar 1 milhão de assinaturas é fácil. O difícil vai ser vocês elegerem alguém ano que vem. Vocês vão falar, não usa dinheiro público, dirigente não é político, a turma é voluntária, vocês estão defendendo um negócio aí que, por mais que seja antigo, que essa ideia de liberalismo, ninguém conhece. Como é que vocês vão convencer as pessoas a votar em algum de vocês? E a gente começou, então, nessa época eu ainda não fazia parte do Novo, mas eu acompanhava um pouco de longe, e inúmeros candidatos foram lançados em Belo Horizonte, em Curitiba, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E todo mundo dizia que era muito improvável, alguns ainda diziam impossível que a gente conseguisse eleger alguém. E nós conseguimos eleger o melhor vereador que Belo Horizonte já viu. Nós com Matheus Simões, até os outros 3 serem eleitos, agora são os 4 melhores vereadores que Belo Horizonte já viu. Não me mate, foi o melhor vereador até 2019.
E junto com o Matheus, uma eleição que não teria sido possível se não tivéssemos também nossos demais candidatos em 2016. Por favor, levantem aqueles que foram nossos candidatos aqui em 2016. Fred, Fernanda, Laura, Marcelo, vocês estão perdendo mais algum aqui? Está muito longe, a Batata ali, a Batata que está lá. Foram aqueles que fizeram a eleição do Matheus Simões possível. E foi essencial o Matheus Simões ter sido eleito, porque quando eu fiz campanha em 2018, eu só falava do Matheus. Acho que uns 80% da minha campanha, sabe o Matheus Simões, aquele vereador zangado da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte? Nós queremos ir para a Câmara para fazer que nem ele. Aí o pessoal falava, ah, tá, e fazer que nem o Matheus, então vocês são bons mesmo, vou apostar. E elegemos nossos 4 vereadores em 2016. E aí o que o pessoal falou? Não, Zé, tudo bem, vocês conseguiram aí, mas é muito pouco provável que eles vão realmente fazer o mandato de acordo com o que vocês pregam. Vão chegar lá, vão conhecer os outros políticos, vão começar a fazer as maracutaia toda, vão aceitar as coisas erradas. E não foi isso que aconteceu. O Matheus, inclusive, saiu de lá sem muitos amigos, né? Como ele colocou aqui, muito bem colocado. E a gente mostrou na prática que era possível, sim, fazer mandatos econômicos, recusando receber regalias de demais, que os demais políticos têm, defendendo firmemente as nossas ideias, fiscalizando o Poder Executivo, caçando vereadores corruptos, como o Matheus caçou 2 vereadores corruptos de Belo Horizonte, e mostraram que podia fazer uma política diferente. E aí chegou 2018. Em 2018, Felipe, o que eles falaram? Ah, é muito improvável, é impossível que vocês vão conseguir eleger alguém. Tiago, você quer ser candidato a quê? A deputado federal. Uma vez eu falei isso para um cara aqui de BH, ele fez uma risada. Se o Novo eleger alguém, não é você. Eu lembro disso. A Marcela estava perto ali. Vocês não vão eleger, se a chance de eleger alguém, vai ser o Lucas Gonzalez, já está trabalhando há muito tempo. O Lucas falou que daqui a pouquinho chega aqui, disse que ia chegar um pouco mais tarde. E falaram que era muito improvável se a gente elegesse alguém que fosse eu. Tiago, espera mais um pouco, comece como vereador, depois vai para o deputado estadual, e aí, quando você já tiver netos, quem sabe você não chega no deputado federal. Mas o Brasil não podia esperar, e por isso a gente foi. E elegemos 8 deputados federais, 12 deputados estaduais e o nosso governador de Minas Gerais naquelas eleições. E aí a turma do Improvável falou, agora quero ver vocês chegarem lá e fazer alguma coisa. Quero ver vocês chegarem lá e ter um papel de protagonismo. Quero ver vocês chegarem lá e conseguirem se manter firmes aos valores de vocês. É muito improvável que isso aconteça. E dos quase 30 partidos que têm representação no Congresso, ou tiveram representação no Congresso nos últimos 4 anos, o Novo é o único partido que 100% da bancada se manteve a mesma do início ao fim. Ninguém nunca tinha visto isso no Congresso. Nenhum dos nossos deputados saiu para ser secretário de um lugar, para disputar as eleições ali 1 ano e meio depois de ter assumido o mandato. Nenhum mudou de partido. Nenhum foi contra os valores do partido ao longo desses últimos 4 anos. Em 2020, novamente, falaram que ia ser muito improvável, que ia ser impossível a gente fazer o que fez, mas conseguimos. Aqui em BH saímos de 1 vereador para 3 que estão aqui. Saímos do 14º partido mais votado nas eleições de 2016 para o 5º mais bem votado da cidade. Elegemos o prefeito de Joinville, que vem fazendo um trabalho fantástico. Elegemos a vereadora mais votada de todo o estado do Paraná. Elegemos o vereador mais votado de todo o estado de Santa Catarina. Elegemos o primeiro vereador do Novo no interior de Minas Gerais. Elegemos inúmeros bons nomes que têm nos dado orgulho nesse último 1 ano e meio. Mas talvez a vez que a gente respondeu melhor, é impossível o que vocês estão querendo fazer, certamente foi a nossa eleição aqui do governador Romeu Zema em 2018. E eu vou relembrar aqui uma matéria, Romeu, que provavelmente quando a gente estava lá em Centralina, na rádio, eu lembro que o locutor da rádio até chorou, que nunca nenhum pré-candidato ao governo tinha ido lá. Ele se emocionou mesmo, assim, ele começou a chorar, deu um abraço no Romeu.
E ele foi lá, porque a gente estava indo de cidadezinha em cidadezinha, falando de rádiozinha em rádiozinha, e provavelmente uma dessas vezes que só o locutor de Centralina estava sabendo da gente, saiu essa matéria mais ou menos 4 anos atrás. Anastasia tem 27% e lidera com folga a disputa pelo governo de Minas Gerais. Governador Pimentel só tem 15%, mas a aprovação do petista é de 25%. Márcio Lacerda, do PSB, tem 9%. A matéria continua, fala aqui do governador Anastasia, do governador Pimentel, aí fala o seguinte: no cenário testado pelo Poder 360 para a disputa Minas Gerais foram incluídos 7 candidatos. Dirlene Marques, do PSOL, teve 5%. João Batista, da Rede, teve, e Rodrigo Pacheco, do DEM, registraram 3%. Em último lugar está Romeu Zema, com 2%. Está na internet até hoje, se está na internet é verdade. Acredito. É isso, pessoal, que em julho de 2018 a imprensa mineira acreditava, divulgava, porque era o resultado das pesquisas mesmo. Quem diria, em julho de 2018, há exatos 4 anos atrás, que nós teríamos Romeu Zema governador. E eu não consigo parar de ver inúmeras semelhanças em relação às eleições de 2018 aqui em Minas Gerais com as eleições presidenciais de 2022. Pare para pensar. Em 2018, a gente tinha o então governador altamente rejeitado indo para a reeleição. O que a gente tem em 2022, Felipe? O então presidente altamente rejeitado indo para a reeleição. Quem era o principal adversário que tinha naquela época? O ex-governador, que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Hoje nós temos o ex-presidente em primeiro lugar nas pesquisas. Porque aqueles eram os 2 únicos nomes que a população conhecia. Era o ex-presidente contra o ex-governador contra o então governador. Eles só conheciam aquilo. E Minas Gerais não queria mais a continuidade do PT. Então, para não continuar o PT, eles estavam até dispostos a voltar ao PSDB. Uma outra parte de Minas Gerais não queria a volta do PSDB. E para não ter o PSDB, eles estavam dispostos até a votar na continuidade do PT. Tem alguma semelhança com 2022 ou não tem? Mas tem mais semelhanças. Porque as pessoas falavam o seguinte: olha, se tem alguém capaz de furar essa polarização aí que está rolando em Minas Gerais, é o Rodrigo Pacheco. Esse é o cara que pode ser nenhum nem outro e tudo e furar bolha. Talvez o Márcio Lacerda também. O que aconteceu? Talvez 15 dias depois dessa pesquisa, Felipe conhece política há muito mais tempo que eu, acompanhou isso, a Anastasia fez o acordo com o Rodrigo Pacheco, e o Rodrigo Pacheco foi ser candidato ao Senado. Perdemos um candidato da Terceira Via Mineira. Um mês depois, na véspera da formalização das chapas, o PSB puxou a rasteira do Márcio Lacerda por conta de um acordo do PT com o PSB, e na véspera do registro da candidatura, o nome do Márcio Lacerda foi retirado. Ó, doce a travessura. Então, pessoal, o que a gente está vendo esse ano de 2022? A gente está vendo os nomes que supostamente são os únicos capazes de vencer a polarização do PT com o bolsonarismo ficando pelo caminho. Quantas vezes eu não já ouvi: Thiago, para com essa história do Novo querer ter candidato, a gente tem que apoiar o Moro. O Moro não é mais candidato. Thiago, agora vamos fazer um negócio sério. O PSDB já governou o país, eles vão saber o que fazer. Eduardo Leite e Dória ficaram pelo caminho. Lá atrás o Mandetta ficou também. Outros nomes, potenciais alternativas, Felipe, a gente tem acompanhado, ainda não tem a mesma segurança que o Novo tem, de já ter inclusive lançado a chapa completa e ter tanta gente aqui assim apoiando voluntariamente esse projeto. Mais uma vez, o que as pessoas estão pensando em relação às eleições deste ano é muito parecido com o que aconteceu em Minas Gerais em 2018. Nós fomos fazendo trabalho de formiguinha, indo de cidade em cidade, conversando com filiado em filiado. Não foram poucas as vezes que a gente rodou quilômetros para falar com 5 pessoas, né, Romeu? Falar com 10 pessoas,
a gente achava bom para treinar, né? O nosso governador fala muito isso, fala, bom, é melhor eu errar falando com 5 do que daqui a um tempo tinha muita gente, é pior. Mas a gente foi lá. Meus pais, que já vou agradecer devidamente daqui a pouquinho, a gente fazia encontros lá em casa, chamando os amigos, chamando família, chamando quem a gente tinha contato ali. E tinha vezes que só tinha 2 pessoas, aí tinha um monte de pão de queijo assim e tal na sala, e tava eu e um outro cara batendo papo na mesa, assim, que foi o único que foi. Outras vezes dava uma meia dúzia, outras vezes dava uns 10, 20, mas muitas vezes foram poucos. Mas aqueles que foram acreditaram na mensagem que a gente tinha, acreditaram na esperança que nós estávamos dando para os eleitores mineiros, de que nós não é nem que a gente tinha uma outra opção, mas é que nós não podíamos nos limitar às opções que todos estavam falando que eram as únicas. E nós acreditamos nisso. Todos vocês que estavam aqui em 2018 acreditaram nisso. E agora, Felipe, chegou o momento da gente acreditar de novo. Porque o novo de Minas Gerais, em 2018, mostrou que o improvável pode se tornar realidade. E eu tenho certeza que nenhum mineiro que se engajou na campanha de Romeu Zema em 2018 se arrependeu de ter acreditado que era possível. Alguém se arrepende aqui? Não. Então, pessoal, eu queria chamar cada um de vocês a não se arrependerem de tirar a bunda da cadeira no sábado de manhã, no domingo à tarde, na terça-feira à noite, enquanto vocês puderem, para fazer a mesma coisa que eu fiz, que é largar o caminho mais fácil, que é acreditar que o Brasil não tem jeito e apoiar a única opção que nós temos, Felipe, para tirar o Brasil dessa polarização, que é Felipe Dávila. Só não vou gritar, eu acredito, porque aqui em BH você sabe o que significa. E não estou nesse time. Mas o espírito é muito parecido. E o resultado vai ser igual, que é a vitória. Então, pessoal, eu, de novo, reforçando aqui um pouquinho do que eu falei no início, teria sido muito mais fácil cada um de vocês aqui ficar em casa. É muito fácil dizer para os outros que o improvável não tem chance de virar realidade, mas a gente sabe que é verdade. Que dá para fazer porque nós já fizemos, já mostramos isso antes. E tem uma outra questão. Nós estamos aqui em Minas Gerais hoje fazendo esse lançamento porque só teve uma vez na história eleitoral de presidentes da República no Brasil que quem ganhou em Minas Gerais não ganhou a eleição nacional, que foi em 1950 com Getúlio Vargas. Vocês saberem que esse negócio de presidente populista não é de hoje no Brasil. A única vez na história que o candidato à presidência da República não ganhou em Minas Gerais e ganhou as eleições nacionais foi em 1950. Então o que nós precisamos fazer aqui é fazer Felipe Dávila ganhar em Minas Gerais, que assim a gente ganha o Brasil. Então, para finalizar, que há 4 anos atrás eu não era político, minhas falas eram mais curtas, agora... Só queria aqui, de verdade, de novo, agradecer muito, Felipe, você pela confiança. Foi muito fácil aceitar o convite, porque eu tinha certeza que era um convite para estar ao lado de uma pessoa que não ia me colocar em situação difícil, mas mais do que isso, porque isso novo em geral tem, uma pessoa que eu vi o entusiasmo que trouxe para o partido quando veio no fim do ano passado, uma pessoa com as ideias corretas, com a cabeça no lugar, no momento de vida adequado, com a experiência necessária para liderar o país. Então foi um convite que foi muito fácil. E foi um convite que foi estendido ao Novo de Minas Gerais, é um convite que foi estendido aos mandatários do Novo, e que eu tenho muito orgulho de poder estar ao seu lado
nessa caminhada. E não poderia aqui deixar de agradecer de novo cada um de vocês que participaram dessa minha trajetória política, desde a Marcela, que foi minha coordenadora de campanha, o da Cunha, grande parceiro ao longo desse mandato, Romeu, esse grande imperador que a gente tem no comando de Minas Gerais, cada um aqui, né, não vou correr o risco de esquecer alguém, mas tem 3 pessoas que eu não poderia esquecer de verdade, que são meus pais e minha noiva, que sempre me apoiaram, e que sem o apoio dele certamente não teria sido possível. Minha irmã está ali também de máscara. Eu não ia falar porque não tinha te visto, mas você também, obviamente. Não sei se minha outra irmã está aqui também, mas enfim, meus familiares queridos que estão aqui, que sempre me apoiaram e que, se não fosse vocês, eu nunca teria tomado essas decisões malucas, porque eu sabia que se desse errado eu poderia voltar para vocês, vocês iam me apoiar. Então, muito obrigado mesmo, amo vocês. E obrigado, Felipe, pela confiança. Eu queria agora passar a palavra para esse cara que eu tenho tido orgulho enorme de trabalhar junto nessas últimas 4 semanas e que tenho certeza que vai ser o futuro presidente do Brasil, Felipe Dávila. Está aqui hoje com vocês. Obrigado a todos. Vocês merecem mais do que só um vice-presidente. Vocês vão fazer parte de governar o Brasil, livrar o Brasil do populismo, recuperar a crença na democracia e na liberdade. E no dia que vocês sentarem com os filhos de vocês no colo, daqui a alguns anos, falar: eu participei daquela missão impossível que o Thiago Mitrô nos convocou naquela noite em Belo Horizonte, dia 11 de julho de 2022. Vocês vão ter orgulho do que vocês vão escrever a história do Brasil. E Minas, Thiago, Minas Gerais sempre escreveu a história do Brasil, ainda mais quando fazia parceria com São Paulo. Eu digo que a Primeira República começou de novo com ditador. A gente quer falar que fazer democracia, vai ter ditador, tá? Lá, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e tal. O governo passa para a mão dos civis, com o Prudente Moraes, de novo, aliança Minas e São Paulo para trazer a famosa democracia, república e liberdade. Depois isso acontece de novo mais à frente. A única vez que nós tivemos desalinhados foi justamente em 32, quando um populista assume o poder. Minas e São Paulo diferente, populista ganha a eleição. Minas e São Paulo unido, democracia volta ao Brasil. Isso aconteceu depois nos anos 70, durante a ditadura. Eu digo que foi o trabalho de um paulista e de um mineiro que restabeleceu a democracia. Foi o Ulisses Guimarães com o Tancredo Neves que trouxe a democracia de volta ao Brasil. E agora, esse chamado é fundamental para a gente salvar a democracia das garras do populismo. A nossa democracia corre o maior risco da história desde 1985. E vocês serão a geração que vai salvar a democracia para os nossos filhos e para os nossos netos. E nós vamos fazer isso despertando, nessas 11 semanas que o governador Romeu Zema bem disse aqui, a consciência de cada um. Porque o que elege presidente da República, o que vai reeleger Romeu Zema, o que vai eleger os deputados federais, estaduais, não é pesquisa, é o voto. É o número que cada um apertar lá. E esse número só se converte em voto quando cada um de nós é capaz de convencer o próximo de que tem escolha, de que tem caminho e de que não é nada impossível. O maior inimigo dessa eleição, Thiago, não são nem os populistas, é o cinismo em relação à política e essa visão fatalista de que não tem saída. Esses são os 2 piores adversários da política hoje. O trabalho de cada um de nós é mudar a cabeça das pessoas nessas próximas 11 semanas. É dizer que tem esperança, que nós temos de salvar a democracia, que nós temos escolha
que nós podemos fazer a diferença e que nós podemos construir um país melhor para os nossos filhos e netos. Esse espírito é importante pelo seguinte, porque o Brasil que nós temos hoje é o Brasil que nós escolhemos. Ninguém escolheu por nós. Se cada vez que nós formos à urna com esse cinismo e com esse fatalismo e achar que política é lugar de ladrão, de corrupto, a política vai continuar produzindo corruptos e ladrões. Mas se nós acharmos que pelo poder do voto nós podemos mudar essa realidade, eleger gente de caráter, de competência e que tem capaz de cuidar das pessoas, nós podemos mudar a realidade brasileira. E quem deu o exemplo que é possível mudar a realidade brasileira foram vocês e todos os mineiros em 2018, ao eleger Romeu Zema governador do estado. Quem disse, como o Thiago estava contando a história aqui, que era possível escolher, que havia escolha, que era preciso quebrar a polarização para Minas Gerais sair de uma situação dramática, financeiramente, politicamente, economicamente, socialmente, é porque acreditou que existia uma opção. Vocês já deram um exemplo para o Brasil de que é possível mudar a política. Vocês elegeram os nossos 3 vereadores, elegeram 2 deputados federais, elegeram 2 deputados estaduais. Vocês já deram a prova que é possível mudar o Brasil, para o resto do Brasil. Esta é uma eleição que o resto do Brasil está olhando para Minas. Olhando para Minas, para confirmar Romeu Zema no governo e para mostrar que Minas, com a sua bandeira de defender a democracia e a liberdade, vai dar uma outra lição para o Brasil, que é possível fazer uma escolha fora da polarização que nós temos hoje no Brasil. E nessa caminhada, ninguém melhor do que o meu parceiro, Thiago Mitrô. O Thiago, eu acompanhava, ainda no CLP, trabalhando com o Thiago, primeiro na reforma previdenciária. Nós trabalhamos juntos em mobilizar a opinião pública para aprovar a reforma. E depois nós trabalhamos juntos na reforma administrativa, que o Thiago foi presidente da comissão na Câmara dos Deputados. E o Thiago foi responsável pela aprovação da reforma administrativa na comissão da Câmara. Porque no dia da votação, os membros dos outros partidos, todo mundo correu, cada um inventou uma desculpa para não aparecer na votação. E foi o Thiago que teve que chamar os 7 deputados do Novo para preencher as vacâncias daqueles que não tinham coragem de votar a reforma administrativa. Isso, Thiago. O Thiago nunca teve medo da impopularidade. O Thiago é um parlamentar que quer fazer a coisa certa. E essa é a principal característica que me fez escolher o Thiago. Porque no Brasil, a gente precisa de gente de coragem na política hoje. Não tem tempo mais para acomodação. Acomodação no Brasil, na política, tornou-se sinônimo de acovardação. É coisa de covarde. É coisa que está pensando na próxima eleição, no próximo cargo, no próximo movimento nesse tabuleiro da política que é perpetuar-se no poder. O Brasil nunca precisou de tanta coragem dos seus políticos e dos seus cidadãos. Nós precisamos muita coragem. Coragem para transformar o Brasil. Coragem para defender o que é certo. E aí tem uma frase do Thomas Sowell, que todos vocês leem muito, que dizia uma coisa muito interessante. Se você quiser ajudar um amigo, você vai lhe dizer a verdade. Agora, se você quiser ajudar a si mesmo, você vai dizer o que ele quer escutar. Nessa eleição nós não vamos falar o que as pessoas querem escutar. Nós vamos falar o que precisa ser feito no Brasil para arrumar a democracia, fazer a economia voltar a crescer,
gerar renda e emprego, acabar com a dependência das pessoas, desse clientelismo político, que na verdade não é nada mais do que uma máquina de perpetuar voto. Nós vamos falar a verdade. E nós achamos que o jeito de quebrar a polarização é falar a verdade. Falar a verdade dos desafios que nós temos, falar a verdade do que nós vamos fazer e falar a verdade do que nós não vamos se comprometer e prometer com coisas que não vamos entregar. Hoje mesmo o Thiago estava comigo, a gente estava conversando, chegou no WhatsApp assim, uma reunião, eu não vou dizer que categoria que é, mas uma categoria do funcionalismo público, que queria saber se o Novo vai assegurar o piso salarial para aquela categoria na Constituição. Não vai! Qual a resposta que nós demos na hora? Não tem nem conversa. E se for esse o desejo dessa categoria, que escolha outro candidato, não somos nós. E a beleza da democracia é que vai ter algum candidato que vai prometer isso para você escolhe. Mas nós não vamos fazer. Ah, mas isso vai perder voto. Vai perder voto, não tem problema. Nós não estamos aqui só para ganhar qualquer voto. Nós estamos aqui para ganhar o voto das pessoas que honram a democracia, que honram a liberdade, que honram a dignidade humana, que não querem ser serviçal do Estado, que querem ser dono do seu destino, que querem um país melhor para os nossos filhos e netos. E eu digo, é a maioria. É a maioria. Por que é a maioria? Porque essa maioria é silenciosa. Essa maioria que hoje não quer saber de eleição, quer saber de pagar boleto no fim do mês. E está morrendo de dificuldade, porque ela não consegue nem pagar todos os boletos. Ela vai ter que escolher que boleto ela vai pagar no fim do mês, porque não dá para pagar todos. Essa turma não está com cabeça para eleição. Essa é a turma que está lutando pela sobrevivência. E nessa caminhada pelo Brasil, Thiago, eu vejo 3 sentimentos que dão dó e dor no nosso coração. O primeiro é que as pessoas estão economicamente lutando pela sobrevivência. É isso que elas estão fazendo hoje. Está todo mundo lutando pela sobrevivência. Lutando para manter o seu pequeno negócio, lutando para manter o seu emprego, lutando para pagar a conta de casa, quando antigamente 2, 3 trabalhavam, hoje só um trabalha e tem que carregar o piano nas costas dos outros. Lutando economicamente. Segunda coisa, frustrada politicamente. Está frustrada politicamente. A política não resolve a vida delas, pelo contrário, só piora a vida delas. E terceiro, emocionalmente no limite. As pessoas estão no limite emocional no Brasil. As pessoas não aguentam mais. E isso, se nós não resgatarmos a esperança, pode ser explosivo num país desse. E como é que nós vamos resgatar a esperança? Não é fazendo falsas promessas, não é entrando nessa onda do populismo, é falando a verdade, é mostrando o exemplo. E Minas Gerais é representada nessa chapa, não só pela qualidade do Thiago, mas principalmente porque Minas Gerais é a melhor vitrine do Partido Novo para o Brasil. É a vitrine do Brasil que dá certo. É a vitrine do Brasil em transformação. É a vitrine do Brasil onde voltou a reinar a esperança na política. E essa campanha da polarização é a primeira campanha que eu vejo na história do Brasil recente sem esperança. Um quer votar no outro porque acha que o outro é pior ou melhor ou menor, mas não existe esperança. Qual é a esperança? Qual é o sonho? Onde estão os nossos sonhos do Brasil? Onde estão os sonhos? Onde estão os sonhos da época de Juscelino Kubitschek, quando ele falava que ia crescer 50 anos em 5? Onde está o sonho da época do Tancredo Neves, que era o sonho de reconstruir uma democracia? Onde está o sonho que nós queremos construir este futuro para os nossos filhos e netos? Nós deixamos de sonhar. E nós deixamos de sonhar por causa desse limite emocional, por causa dessa dificuldade econômica, por causa da frustração política. E para resgatar esse sonho, essa esperança, nós precisamos de alguns ingredientes que o Thiago tão bem escreveu aqui.
Primeiro é andar e conversar com as pessoas. A política precisa reconectar com as pessoas, reconectar com a realidade. E reconectar com a realidade não tem outro jeito, a não ser andar e conversar com as pessoas, sejam 2, 4, 6, 10. Tá lá o Zema todo dia tomando cafezinho na casa de um, do outro. É isso que reconecta a política. Reconectar a política não é só conversar com os secretários, com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional. É conversar com as pessoas, entender a dor de cada uma delas, entender o sofrimento, entender os sonhos e as aspirações. Esse é o primeiro ponto importante que a gente está fazendo de novo na política, no Partido Novo. Eu digo que hoje, um dos melhores palanques que eu faço campanha é aeroporto. No aeroporto todo mundo quer falar com você, quer tirar foto, pergunta, admira que o candidato a presidente da República está lá no voo comercial, na fila, esperando a vez dele a ser chamado, que não está enfiado num hangar, pegando um jatinho, não conversa com ninguém, chega num lugar, tem uma audiência toda ensaiada, aí vai embora e só se cerca de puxar saco. Isso não é política, né? Então esse é o primeiro ponto importante que a gente tem. O segundo ponto importante que nós temos é algo que eu acho fundamental nós termos no Brasil: princípios e valores. Nós somos um partido, como disse bem o governador Zema, focado em princípios e valores. E as pessoas não entendem isso. Elas não entendem que nós não queremos fazer aliança, nós estamos querendo fazer aliança. O governador Zema está batalhando aqui em Minas Gerais para fazer aliança, mas é aliança em torno de valores e princípios. Não é abrir o organograma do governo e falar, vamos conversar de valores e princípios. Que cargo eu tenho? Que secretaria eu vou ter? Quanto é que é a verba? Não é isso. Isso não é o que a gente quer. Eu me lembro, quando eu conversava com o Eduardo Ribeiro, nosso presidente, eu falei, não dá mais para conversar com a terceira via. A conversa da terceira via é estranha. Quando a gente fala as coisas que a gente quer fazer para o Brasil, não. É pensando em quantos deputados vai eleger, quantos senadores vamos eleger, quantos governadores. A conta não é feita em torno do que o Brasil precisa para melhorar a democracia, para salvar a economia. Não. Quantos deputados eu vou eleger? Quantos senadores eu vou eleger? Não, se isso aqui atrapalhar a pessoa que eu estou pondo para o governo, é melhor não fazer. Isso é conversa de política? Isso não é conversa com o Partido Novo. A gente não quer ter essa conversa. E se nós somos arrogantes, o problema é dos outros. Agora, se quiser conversar em cima de valores e princípios, estamos abertos a conversar, fazer coligação, porque é isso que nós queremos. Nós queremos unir esforço para fazer a nossa agenda andar, para fazer os nossos valores e princípios andarem. Terceiro ponto importante. Nós precisamos mobilizar uma categoria muito especial nessa eleição, os jovens. E nós temos aqui uma representação melhor desse jovem engajado, do jovem que acredita no impossível, do jovem que batalhou pelas mudanças estruturantes do Brasil e do jovem que tem uma coragem de gente grande. Esse aqui é um jovem que tem coragem de gente grande. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil a nossa luta. Isso aqui é uma luta de resistência. É a resistência da luta pela democracia. É a resistência da luta pela liberdade. E a luta da resistência, ela tem um fundamento. É a causa. Nós estamos aqui pela causa. O resultado depende do nosso empenho na defesa da causa. E não tem causa maior do que a democracia. Eu me lembro muito conversando com os meus pais sobre uma situação parecida que eles passaram, que foi em 64. E a pergunta que toda a minha geração faz para os nossos pais é: onde você estava em 64? A favor da democracia ou contra? A favor de um presidente que queria destruir? Porque era a mesma camisa de força que a gente está hoje. A democracia ou lutando pela liberdade, pela democracia? Essa é a pergunta que os nossos filhos e netos vão fazer para todos nós. Onde nós estávamos em 2022? Em que trincheira nós estávamos? Aonde? Compactuando com os populistas, porque aquilo não tinha escolha? Ou lutando pela democracia? Eu tenho certeza que a resposta de Minas Gerais será: estamos na trincheira
da luta da liberdade, da democracia. E vocês vão dar a maior prova de civismo que esse Brasil já viu. Não só reelegendo Romeu Zema, mas elegendo o próximo presidente da República. Muito obrigado.